Durante essa jornada de evolução, percebi algo interessante sobre o Shikamaru. Apesar de ter muitos amigos, ele é meio que um dos mais solitários, sabe? Tipo, enquanto todo mundo está vivendo suas vidas, ele está ali, meio que de lado. Mas isso muda quando ele realmente precisa das pessoas ao seu redor. Não foi o pior que já aconteceu, claro. Temos muitos personagens com histórias bem mais pesadas. Mas é legal ver como todos acabam bem no final, seguindo o exemplo do Naruto, o grande herói. Bom, Shikamaru também teve um final feliz, está bem confortável com a Temari, mas antes disso teve seus momentos difíceis, que muitos às vezes são esquecidos. Por isso quis dedicar um tempinho para falar sobre isso. O Shikamaru é um cara que desde o início estava destinado a ficar meio sozinho, vindo de uma família influente com um pai militar importante e uma mãe rigorosa. Ele já tinha pressões desde cedo. Imagina ter que seguir os passos do seu pai e ainda lidar com as expectativas do clã. Difícil, né? Tudo isso colocava Shikamaru numa posição privilegiada. É verdade, mas ele não queria isso, pelo menos não antes. O interesse é que na aldeia não havia ninguém com o perfil dele, nenhum paralelo. Então é complicado entender imediatamente. Os clãs mais importantes no País do Fogo são os Uchihas, que foram massacrados, e seus sobreviventes são o oposto de Shikamaru. Ele prefere o poder à escuridão, ao contrário de querer destruir o mundo. Outros são os Hyugas, onde Hinata é um exemplo parecido, pois não queria seguir as grandes expectativas do seu povo, mas também tem o Neji, acima de tudo, a Hanabi. Shikamaru é filho único, não há ninguém para carregar o peso do clã além dele ou do Senju. Deus sabe o que aconteceu com eles, e eu acho que o Sarutobi o herdeiro deste é o Konohamaru, que apenas é uma criança. Ele quer ser o Hokage, a maior coisa que existe. Basicamente, ele quer ser como o Naruto. Não há mais ninguém com esse perfil por aí. E daí, isso é tão importante que, claro, alguém que entende isso desde o início. As pessoas que ele trata devem querer saber e entender se realmente pensam em ser amigos dele. E aí que isso o torna importante. É interessante como sabemos sobre isso da preguiça e tudo mais, porque no final ele acaba se tornando quase um líder da guerra, quase um conselheiro do País do Fogo. Como isso aconteceu? Bem, que ele tinha uma guia, supostamente incutia nele os valores da vontade do fogo. Esse velho era seu confidente, seu guia, seu melhor amigo, era tudo para ele, e como sabemos, eles o mataram. A morte de alguém tão próximo é tão devastadora para qualquer um, e uma das coisas que podem te ajudar mais é ter seres próximos, ou seja, amigos. Falando em amigos, quem são os inimigos de Shikamaru? Uma pergunta interessante, vamos ver. Quem assuma, o seu melhor amigo de trabalho é Naruto. Não venha me dizer que não. Sim, Choji, sim. E no sim, não sei quem. Canonicamente, com ele é Shikamaru. Ele se abriu e se mostrou vulnerável com ele, sem mencionar que ele literalmente daria a vida por aquele cara na guerra. Sim, certamente há o fato de que ele é o Hokage, e ele sabe que isso é ótimo para a aldeia. Mas talvez ele seja aquele com quem ele mais se mostrou em proximidade, e olha, isso aconteceu. Asuma morre e Naruto nem sequer tenta se aproximar dele e falar com ele. Não é como se Naruto não soubesse. Naruto tem aquelas reações principais do anime, tipo, quando alguém que ele assumiu morre, ele vai até o funeral, mas isso nem passa pela cabeça dele. Ele não fala com ele, e no Choji estavam lá. Pelo menos eles tentaram, mais nada. E não foi só isso, mataram o pai dele na guerra, a morte dele o abalou, e não há registros de que Naruto tenha ido falar com ele. Quem falou foi o assassino do pai dele, e além disso, ele chorou. Então, este é um relacionamento unilateral. Shikamaru dá tudo para ele. Sasuke está na segunda posição, mas é de outro país. Não estava presente durante tudo, embarcando na etapa mais importante e difícil da vida dele. Foi aí que ele perdeu tudo e também onde adquiriu tudo. Então aqui também ele estava sozinho. Choji é certamente um amigo dele. É um cara que nem sabe quem ele é ou quem ele quer. Ele não quer saber de nada, só sabe que gosta de batatas fritas e de comer carne. Então, ele teve que reviver o mestre dele, um ato literal de bruxaria, para que ele terminasse de sim se acomodar. Ele é um daqueles caras com quem você pode ir comer algo, mas nada mais. Mais ou menos porque ele come de tudo. Aliás, ele também foi a vítima de assumir. Então é difícil, mas não é tão vazio quanto Choji, mas é um homem. É só que você vê como o Shikamaru é. Com mulheres não fica junto, ao menos que seja a noiva no funeral de Asuma. Ele diz que foi procurado,
para ver se estava conversando com ele. Então, pelo menos ele tentou. Mas bem, o que eu disse antes, quem sobrou para ver os pais? Lá estão eles. O mais velho deles sempre vive ocupado. No processo, eles o mataram. A conversa que você tem com ele depois da morte de Asuma não é canônica, é recheio. Então é difícil para a mãe dele também. Mesmo caso que Ino. Meu Deus, é verdade que Shikamaru vai morrer por Enai o mesmo. E não sobrou mais ninguém para esse homem. E olha que tem outras informações adicionais. E aqui Shikamaru é bastante reservado. Ele só se abre para poder ajudar alguém, ou porque realmente não confia na pessoa. Mas não é alguém que vai gritando aos quatro ventos como se sente. Então alcançá-lo é difícil. Eu conheço muitas pessoas assim. Na minha opinião, é a coisa mais comum de se ver. Mas bem, é um fato que isso contribui. Acrescente que o homem está numa posição difícil de entender. Acrescente que mataram os pais dele, 2 pais. Acrescente que ele não tem amigos. Acrescente a isso que em Boruto eles desligaram seu cérebro. Bem, não esse fato. Estamos enfrentando alguém que talvez não tenha a história mais trágica do mangá. Mas sem dúvida foi bastante. Shikamaru é um dos meus personagens favoritos daqui. Na minha opinião, é um dos mais complexos em muitos sentidos. Mas como viram, nem tudo era rosa. Alguém que teve que superar as coisas apenas porque vai com sua personalidade para reservar suas emoções. Porque realmente não tinha ninguém, e os que tinham eram difíceis de se abrir. Mas bem, esse é o Shikamaru, um dos personagens mais importantes desta obra. Não saia ainda. Se gostou do vídeo, por favor, se inscreva. E sim, se quiser, me dê um like. Muito obrigada pelo seu apoio e até a próxima.